mais uma oportunidade que Deus nos concede para estarmos aqui juntamente de todos os que estão aí nos acompanhando pelo nosso canal. Que Deus em Cristo continue abençoando a todos. E nesta preciosa oportunidade, nós vamos estar aqui falando um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja e a vinda do Senhor, que nós sabemos muito bem, são duas coisas distintas, duas coisas diferentes, e a Bíblia Sagrada, ela vai nos orientar a estar, mais uma vez aqui, como eu sempre digo, entendendo também esta temática. Queremos estar aproveitando aqui essa oportunidade deste vídeo novo e pedindo a todos vocês para estarem compartilhando, comunicando com seus amigos, as pessoas que você quer bem e as pessoas que têm vontade, interesse de estar aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor. Portanto, compartilhe, nos divulgue, e queremos falar mais uma vez aqui a Fernando Inácio na voz, Cláudio Silva na produção. E que Deus continue nos abençoando e nos dando poder, graça e sabedoria para essa mais importante questão que nós vamos tratar aqui nessa tarde, aqui nesse dia especial. Te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus. Mateus, no capítulo de número 24, versículo 1. A partir do versículo 1, nós vamos aqui estar entendendo um aspecto muito importante, um aspecto essencial, falado pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Quando nós fazemos aqui uma avaliação dentro do texto de Mateus capítulo 24, nós vamos entender com o Mestre Jesus, porque ele nos dá aqui dois posicionamentos diferentes nesse texto. E eu já te preciso aqui que no capítulo 24, do versículo 1 até o versículo 14, Jesus, de forma literal, está falando para a sua igreja através dos apóstolos. A partir do versículo 15, Jesus já estará falando diretamente com Israel. Isso é muito simples de entender, é só fazer uma boa leitura do texto. E nós já queremos começar, juntamente com você, fazendo aqui a leitura, e eu vou ler todo o capítulo do 1 até o 14 para você, em primazia, entender o recado de Jesus para a igreja. E depois nós vamos entrar também nos detalhes que Jesus deixa para o povo de Israel. Portanto, começamos a leitura. E quando Jesus estava se retirando do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar os edifícios do templo. Mas ele, respondendo-lhes, disse: não vede tudo isso? Verdadeiramente vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra, pois tudo será derribado. Mais tarde, versículo 3, Jesus vai entrar nos detalhes especiais. Mais tarde, quando Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos à parte, dizendo: declara-nos, quando acontecerão estas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e do fim do sistema do mundo? Versículo 4, Jesus, respondendo, disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e a muitos enganarão. Jesus está respondendo, começando a responder a pergunta que eles acabaram de fazer para ele sobre os detalhes da vinda dele e também do fim do sistema do mundo. Jesus está respondendo. Vamos continuar a leitura a partir do versículo 6. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas vede que não vos alarmeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Vocês perguntaram sobre a questão da vinda e a questão do fim. Jesus está falando. Jesus vai trazer aqui uma série de coisas para nos mostrar que são sinais da sua vinda, ok? E o versículo 7 vai continuar. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá pestilências, fomes, terremotos em vários lugares. O detalhe, e esse detalhe aqui é muito importante, mas todas estas coisas são princípio das dores.
Então vos entregarão à tortura e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Trair-se-ão uns aos outros e mutuamente se aborrecerão. Igualmente, muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. Versículo 12. E por haver se multiplicado a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. Versículo 14, termina essa primeira parte. E será pregado o evangelho do reino no mundo inteiro, por testemunho a todas as nações. Então, depois de tudo isso, virá o fim. Então, nós precisamos de ter aqui um discernimento daquilo que Jesus está passando para nós, daquilo que Jesus está mostrando para nós. Ele está falando aqui de um período chamado princípio das dores. E como eu disse no início, Jesus está aqui explicando para os seus discípulos, uma vez que ele está direcionando aos seus discípulos, ele está direcionando do versículo 1 ao 14, a sua igreja. E ele está colocando a igreja no meio dos princípios das dores. É muito importante este detalhe, é muito importante essa observação. Por quê? Porque princípio das dores não é grande tribulação. E é por isso que nós podemos afirmar com toda certeza que a igreja não passa pela grande tribulação. Já começamos aqui definindo essa verdade. A igreja não passa pela grande tribulação. Por quê? Porque Jesus vai permitir a igreja estar aqui nessa terra passando simplesmente ou somente pelo o princípio das dores. Então vamos entender o que é os princípios das dores. Jesus vai nos trazer uma gama, uma relação de coisas aqui, e nós precisamos de compreender isso e entender os tempos. Em primeiro ponto, a partir do versículo 6, ouvireis de guerras. Observe o texto, é plural a palavra. Nós sabemos, por exemplo, que nós estamos tendo uma guerra na Ucrânia e Rússia. Ucrânia e Rússia. Nós estamos passando por este período aí. Nós sabemos que existem alguns detalhes de outras guerras em outros lugares. Mas quando nós paramos para avaliar o entorno, o momento, o tempo que nós estamos vivendo, nós não podemos falar que as guerras que estamos vendo, exemplo, judeus e os palestinos, todo mundo sabe, vou chamar aqui de uma guerra fria, que sempre está acontecendo ali. Já dei exemplo de 2 guerras aqui. Possivelmente possa ter mais, entre tribos e por aí vai. Mas nós entendemos muito bem. Vamos olhar aqui para a América do Sul. Nós não estamos tendo nenhuma guerra aqui na América do Sul. Eu estou falando isso para você ter esse discernimento aqui, ó. Jesus está falando, ouvireis de guerras e rumores de guerras. O que é rumores de guerras? São nações ensaiando entrar em guerra contra outra nação, anunciando, comunicando, ameaçando, igual muitas vezes nós vemos a Coreia do Norte ameaçando a Coreia do Sul, até mesmo ameaçando outras nações. Às vezes nós vemos os Estados Unidos também, há um bom tempo nós não estamos vendo isso, mas a gente via sempre isso acontecer também, Estados Unidos ameaçando uma outra nação e por aí vai. Mas, segundo o texto, não é isso que nós estamos vendo, não é isso que nós estamos vivendo. Então, quando nós estivermos literal no princípio das dores que Jesus falou aqui, porque eu posso falar, nós ainda não estamos no princípio das dores, tá? Nós estamos ensaiando para entrar nos princípios das dores, e a isso eu posso afirmar. Está faltando isso aqui, ó, para a gente entrar nesse momento, ok? É muito pouco tempo para que possamos entrar aí nos princípios das dores. E é claro, a igreja estará aqui. Então, primeiro ponto, guerras e rumores de guerras. Isso é generalizado, gente. Isso não é um país aqui, um outro país ali, não. Isso é generalizado. O mundo estará vivendo esse sistema de guerrilhas e de batalhas. E o texto continua falando. Jesus ainda dá um alerta, né, falando que isso ainda não é questão do fim.
Tá? Mas vede, não vos alarmeis, porque é necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por que ainda não é o fim? Porque ainda é princípio das dores.